Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ConteCast Praticando Ideias. Nós nascemos para compartilhar aprendizados e conectar conhecimentos. Você nos encontra em contecast.com.br. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, depois a minha família, a meus amigos, meus parceiros, porque sem eles nada disso aqui estaria acontecendo. Agradecer demais também a Caribou Filmes, que é nesse estúdio aqui maravilhoso que a gente está, na cidade de Rio do Sul, e também ao nosso produtor João. Nós, João. E hoje eu estou com uma convidada super especial. Ela que é consultora financeira e criadora do método Lucro em Ação. E que também ajuda você a transformar o seu caos financeiro em lucro. Seja muito bem-vinda, Priscila Dunker. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui e compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. A honra é totalmente nossa. Quem é Priscila Dunker? De onde veio? Como chegou até aqui? A Priscila Dunker, acho que ela se reinventa todos os dias, né? Eu sou uma pessoa muito buscadora e se eu for ver o que era a Priscila de ontem, já é diferente da de hoje, né? E eu sou casada com o Marciel, moro na cidade de Lontras, tenho 2 filhos, o Cauê de 14 e o Ian de 10 anos, né? 2 meninos. Filha de costureira e de vendedor. Então, sempre fui criada para seguir a boiada. Uhum. E uma das minhas buscas é isso. É você entender que a vida não precisa ser isso e você pode ser o que você quiser. E não seguir a boiada para você caber numa caixa, digamos assim. Essa é a Priscila. Sair do normal, né? Sair daquela manada onde todo mundo tem que seguir os mesmos ritos, as mesmas normas e tudo mais, né? Sim, aquela questão de você estuda, vai para a faculdade, aí você arranja um emprego ou passa no concurso público, e daí você vai ser aposentada pelo INSS, e não é isso, né? A gente sabe que a vida é muito mais do que só pagar boletos. Ah, muito bom, muito bom, muito bom. E como é que foi para esse mercado financeiro? Como é que começou a estudar isso? De onde que despertou essa ideia? Eu sou formada em administração de empresas pela Unidave. Por que eu escolhi administração? Porque era o que meu pai ia pagar. E daí, na época, eu já estava namorando, né? Não queria sair da cidade. Foi o que tinha. Mas não era meu sonho, né? E quando eu entrei na faculdade, eu me apaixonei pelos números. Eu amo as empresas e amo trabalhar com microempreendedor. Trabalhando lá, eu trabalhei 7 anos numa indústria têxtil e de lá eu fui para o varejo. Aí foi bem desafiador, porque o varejo é um caos, né? Tem torneira aberta de tudo quanto é lado. Então, trabalhei 12 anos num supermercado, na parte administrativa. E lá que eu me apaixonei ainda mais pelos números. E o que aconteceu? Eu, dentro lá do supermercado, por esses 12 anos, eu percebi o quanto eu consegui fazer com que eles dessem certo. E que saíssem do caos para entrar realmente na lucratividade, né? Sair do patinho feio, que eram para uma empresa de sucesso e referência. E eu pensei assim, por que eu não posso fazer isso para microempreendedores? Porque se eles que faturam milhões já deu certo, imagina para aquele microempreendedor. Porque eu percebo o quanto as pessoas fecham suas portas pela falta de conhecimento que eu tenho. Então, um dos meus lemas também é essa questão de eu não quero ver nenhuma empresa fechando as portas se eu posso ajudar com o meu conhecimento. Muito legal, muito legal. E como que tu atua hoje no dia a dia com essas empresas ou com esses profissionais? Como é que eles te buscam? Ou tu já tem uma rede de contatos bacana? Como é que funciona isso na tua prática diária? Sim, a minha transição de carreira foi um caos, né? Porque eu prezo muito por segurança. E aí, eu estava lá num emprego que eu gostava muito, eu amava a empresa que eu trabalhava, gostava de tudo, salário bom, flexibilidade, estava tudo certo, tudo tranquilo. Mas tinha algo me incomodando que eu precisava sair de lá, né? Aí fui numa psicóloga para eu me entender por que eu queria fazer isso. E foi uma constelação familiar que fez com que eu entendesse
o porquê que eu não conseguia pedir a conta para ajudar outros empresários, né? 2019 foi quando eu pedi a conta, depois da constelação e da consciência ali, né? Só que para eu sair do emprego, eu tive que fazer uma lista de exigências. Então, a Priscila teve que fazer curso de Excel avançado às 5 horas da manhã aqui em Rio do Sul, num sábado, um doido que dava o curso aqui. Então, são várias coisas, porque eu tinha 2 filhos pequenos, né? Ah, pois é. Restrição alimentar e tudo mais. E daí, eu fui riscando todas as exigências da lista, né? Até eu conseguir fazer a transição de carreira. Então, desde 2019 para cá, eu atuo como consultora financeira para algumas empresas e também como mentora no Mentoria Lucro em Ação, que é o meu método com mais de 400 alunos que já passaram por lá. E eu ajudo esses empreendedores a organizarem seus negócios, a terem lucro e, principalmente, o meu objetivo é eles realizarem sonhos. Uau, muito legal. E se eu quero resolver uma vida financeira pessoal, em casa, com família, também atende ou só empreendedor? Como é que funciona? Eu já atendi. Eu sou especialista, né, em finanças pessoais, eu fiz uma pós-graduação disso. Só que eu não consegui me identificar muito. O que acontece? Eu fui para essa parte, para ajudar os sócios das empresas. Porque a grande maioria das empresas não dá certo por causa do sócio, né? Perfeito. Então, ele tem as finanças totalmente bagunçadas. Então, eu direciono ele para isso. Mas hoje o meu foco é pessoa jurídica. Por quê? Já atendi casais, gente, que loucura, nas finanças pessoais, brigavam na minha frente, e daí não me identifiquei com isso, não. É quase uma terapia, né? Mais ou menos isso. Tem que ser terapeuta antes de consultora financeira, né? Isso. Uau. Talvez elas tenham objetivos diferentes, eles têm que resolver os objetivos primeiro, para depois ir para uma... faz sentido. Faz sentido. Eu direcionava, né? Mas daí existiam conflitos lá que eles queriam que eu resolvesse. Não tem como... Não que não exista isso entre sócios, mas os 2 sócios geralmente têm um objetivo de chegada, de uma meta, ou de um número, ou de comprar algo, né? Ou de conquistar algo, pelo menos num plano anual, de faturar algo. E a partir daquilo, aí tu constrói o plano de ajustes, enfim, de consultoria financeira em cima disso. Acho que é assim que funciona. E outra coisa que eu percebi que, assim, quando eu vou falar no meu Instagram, por exemplo, né? Como que eu vou falar para a pessoa física não comprar, sendo que eu estou ajudando a empresa a vender? Então, tem essa parte que daí eu tive que fazer uma escolha. E eu sou apaixonada pelo microempreendedor pelo fato de que tem famílias ali dentro. Então, eu atendo a parte de pessoa física desse empresário. Tanto que dentro do meu método tem um módulo só de finanças pessoais. Só que, quando a gente fala sobre finanças pessoais, eu não estou falando de montar um orçamento para a pessoa... gastei tanto no supermercado, não estou falando disso. Eu estou falando sobre os valores de vida, por que ela gasta. Porque eu digo assim, a planilha, ela é o X9. Ela só entrega o que tu já fez, a cagada feita. Então, tem a questão do antes. Por que eu compro? Por que eu sempre mereço um sushi? Por que eu sempre mereço uma blusinha? Então, entender esse comportamento antes. Muito bacana. E falando, assim, de dores desses empreendedores, assim, o que tu pega mais, assim, no dia a dia? O que mais incomoda na tua consultoria, assim, que tu tem que resolver e dói demais neles, assim? A grande maioria é que não vê dinheiro e só trabalha. Só trabalha para pagar boleto. Então, o que acontece? Eles abriram a empresa por causa de um sonho, só que esse sonho é frustrado, né? Muitos deles pensam assim, eu vou abrir a minha empresa para eu ter liberdade. E eles viram um escravo do negócio deles, né? Até a gente brinca do tipo, não pode nem ficar doente, porque se tu fica doente sendo CLT, vai lá, leva um atestado, tu ainda tem a tua renda garantida, né? Mas muitos deles, não tem como, não tem nem direito de ficar doente. Porque se não for trabalhar, não tem dinheiro e ponto final. Então, viraram escravos dos seus negócios. Então, essa questão mesmo de não saber fazer gestão nenhuma. Simplesmente só a coragem. E o que eu admiro mais ainda, que sou apaixonada por eles, é essa coragem. Essa coragem de abrir um negócio. E quando tu começa teu método, não sei se tu pode falar um pouco para nós, por onde começa? Vou falar que tem gente que não sabe nem o que é faturamento. Nossa! Nossa! Não sabe. Não sabe. E uma vez eu fiz uma pesquisa entre os meus alunos lá dentro, Sim. né? 86% não separa pessoa física e pessoa jurídica.
E 70% não sabia o que era faturamento. No caso, não sabia calcular o faturamento certo, né? Eles pegam pelo recebimento. E daí, como a gente vai colocar uma meta de vendas? Né? Não tem como você colocar uma meta de vendas se você não tem o quanto. E é incrível, assim, existem empresas que faturam, nossa, muito, tipo, mais de 500 mil por mês, que não sabe o seu lucro. Eu já peguei uma empresa com 3,5 milhões por mês, que o cara não tinha uma DRE. Nossa. O que eu vejo bastante é só faturamento, por exemplo. Eu só sou preocupado com o meu faturamento e acabou. Isso. E aí, o que eu explico, eu tento dizer, cara, faturamento é métrica de vaidade, né? Pô, faturei 1 milhão. Tá, isso não diz nada? Diz um pouco, mas quanto tu lucrou? Não, menos 500 mil eu lucrei. Eu tive mais despesa do que... Então, não serve para nada essa tua empresa, né? Tipo, não... Tu tens um objetivo que é gerar lucro, né? Tu cria uma empresa para gerar lucro, isso é bom para a sociedade, é bom para os teus trabalhadores, para o empregado, para você, né? Eu acho que é uma obrigação social gerar lucro na tua empresa, ponto. É isso. Se ela não está gerando, tem algum problema, tem que ser ajustado. Mas tu precisa olhar para isso. Faturamento menos o custo. Parece simples, né? Mas como tu traz esses números, é assustador. Eu falo assim, tu sabe a tua margem de contribuição? Porque esse é o indicador mais importante do teu negócio. O que é isso? Daí a gente fala, né? Tipo, faturamento é ego. E o que não adianta. Lucro é Você o fala que de você precisa. EBITDA, né? O EBITDA piorou, né? Não, vai ninguém mais sabe. ainda. Ninguém sabe. E daí não sabem por que chega dezembro não tem dinheiro para o 13º, né? E outra coisa que é feito é assim, a minha empresa dá lucro, né? Enfim. Tá, mas esse lucro tá onde? Tá no bolso do sócio. Então, toda a empresa ela foi criada, não sei se que foi uma ONG, né? Mas toda a empresa ela foi criada para dar lucro. E esse lucro é depois do salário fixo do proprietário, do dono. Então, se você é dono de uma empresa, você trabalha no negócio, você tem que ter um salário compatível com a função, certo? E isso tem que ser fixo, a não ser que você implante uma meritocracia lá dentro, né? Daí, ok. Mas o restante é distribuição de lucros. Que também tem que ser planejada, né? Não vai distribuir 100% do lucro. Não, tem isso, né? Tem que dividir em 4, né? Uma parte distribui, a outra vai para o caixa, a outra vai para a oportunidade, a outra vai para a reserva. Então, tem toda a divisão correta disso. Muito legal. Investimento, né? Isso aí. Bem legal, bem legal. E como é que tu vincula tudo isso? Ou como é que tu faz para administrar a família, 2 filhos, etc. E ainda administrar um curso online, mais mentorias, etc. Como é que é teu dia, assim? Não faz. Não dá conta. Não, é bem complexo. Eu trabalho com agenda, né? Sou bem disciplinada nesse quesito. Hoje em dia eu consigo também administrar a minha saúde física também, porque em 2019 eu era sedentária, eu não corria nem 100 metros, era um caos, assim. Para ter noção, eu trabalhava a 500 metros da minha casa, eu ia todo dia de carro. É desse jeito. E, então, hoje em dia, o que a gente faz? Os meus filhos, eles são bem... Nós temos um lema lá em casa, dificulte a vida das crianças, no sentido de que, né? Por que isso? Para fazer com que eles cresçam independentes e sabendo realmente assim, digamos que seja a forma como nós fomos criados. Não, é claro que não no sentido de bater e tudo mais, isso não. Mas no sentido de, aonde está meu casaco? Vai lá e procura. Daí volta, mãe, não achei. Abre o olho e procura de novo. Então, é nesse sentido, né? Me dá água, vai lá e pega? Vai lá e pega? Gente, isso é um absurdo, né? Então, essas coisas a gente tenta... Acontece lá em casa também. Fazer, Então, eles têm as suas tarefas, né, diárias. E o que a gente fez lá em casa? Isso é bem legal. Porque quando foi para implantar essas tarefas diárias, eu queria implantar mesada, né? Só que a mesada, ela não poderia ser em troca de tarefas. Porque tarefa é obrigação. Arrumar a cama, secar a louça, guardar a louça, essas coisas é obrigação, né? E daí a gente implantou a mesada. E como que a gente fez com a mesada? Porque
Uma das coisas importantes na vida, nós seres humanos, cada vez vamos viver mais. Você pode aprender várias profissões, né? E ir mudando ao longo da vida. Só que trabalhar com dinheiro, você sempre vai. Todas as pessoas, 100% do ser humano deveria saber trabalhar com dinheiro. Porque você vai precisar isso para o resto da vida, né? Então, a gente implantou a mesada e era assim. Eles tinham que dividir em 3 partes, né? 3 potes que a gente fala. Um era a carteira, que eles podem gastar com o que eles querem. O segundo é o dinheiro do sonho, que é para eles juntarem, para eles comprarem, tipo, o Ian já comprou uma bicicleta, o Cauê um celular, então o que eles querem maior, né? E o terceiro é o baú do tesouro, que é para investimento. Então, hoje os dois já têm uma poupança, na verdade, investimento, né? Tá no CDB, mas ali guardadinho para o futuro deles, que é um dinheiro que eles nunca mais vão utilizar, né, nesse momento e que vai dar filhotes, eu explico para eles, que vai ser multiplicado. E isso deu muito certo. Tanto que hoje eles perguntam, mãe, quanto que rendeu o meu investimento? Aí o Cauê já fez um treinamento lá do Bruno Perini, daí ele falou assim, eu posso tirar do CDB e colocar no LCI? Então ele já está pesquisando. Com 12 anos. Com 14. 14 anos. 14 anos. Que legal. É. Então essa parte de filhos, né? E o restante, eu cozinho todos os dias. Eu faço almoço todos os dias. Meus filhos nasceram com restrição alimentar. Hoje em dia eles estão curados, né? Mas foi bem desafiador, então a gente prefere tudo caseiro em casa. E a restrição do quê? Desculpa a pergunta. O Cauê, o mais velho, leite, glúten, sei lá. Ele tinha alergia à proteína do leite. Ah. E a gente descobriu, só com 2 anos e meio, ele já estava desnutrido. Uau. E num médico lá em Curitiba. E daí, quando eu apareci grávida do segundo, a médica olhou para mim e falou assim, você sabia que seu filho vai ser mais alérgico que o primeiro? Não fazia ideia. E foi. Daí ele tinha alergia a banana, milho, a um monte de coisas. Nossa, mas daí foram descobrindo já cedo, assim, porque daí já estavam prevendo que ia ter. Isso. Daí mas mesmo assim, um rolê complicado, né? Sim, a minha gestação, daí eu já tive que fazer restrição, né? E daí, quando ele foi para a escola, eu que tinha que fazer toda a alimentação dele para levar no dia seguinte. Então, eu chegava do supermercado, 7 horas da noite, ficava na cozinha até às 10, 11 horas. Mal dava tempo de dar atenção para eles. Mas eu vejo que nada é por acaso. Que sempre tem um porquê da gente passar por isso. E hoje eu vejo o quanto foi desafiador naquela época. Mas eu sou grata por ter passado por isso. E eles também entendem perfeitamente isso também. E hoje os dois estão curados também, tá tudo certo. Bacana. E como é que tu desperta essa vontade de mudar, né? Porque tu mudou muita coisa. Agora eu tô treinando meu físico, meu corpo, que eu não fazia. Agora eu tenho que fazer meu check na minha lista aqui para mudar de vida. Da onde vem isso, assim? Essa inquietude, essa incomodação? Que tu acabou de me falar antes de chegar aqui. Não, eu tô procurando um estúdio para regravar meus conteúdos. Sabe de onde vem dessa busca? Então, é pelo fato de... a minha vida sempre foi muito perfeitinha. No sentido de que o Marcel é meu primeiro namorado. Então, nós namoramos 10 anos. Daí, a gente casou direitinho na igreja. Daí, esperamos 2 anos. Daí, teve filho. Aí, eu já tinha feito faculdade, arranjei emprego. Tudo certinho, né? E isso me incomodava. No sentido assim, meu Deus, será que a vida é isso mesmo? E quando eu comecei a fazer autoconhecimento e desenvolvimento, que foi em 2012 o meu primeiro treinamento, eu percebi que eu podia muito mais do que isso. É como se eu tivesse ampliado o meu mapa, né? Tipo, eu conhecia só Rio do Sul. Mas aí eu comecei a conhecer Blumenau. Aí eu conheci Florianópolis e assim foi expandindo, né? E hoje em dia faço PNL, faço constelação familiar, faço treinamento sistêmico. Por que tudo isso, né? Para você ser um empresário, basta tu ter até a 7ª série. Porque as 4 operações matemáticas é o que um empresário precisa. Só que por que o cara não faz e não preenche o fluxo de caixa? Por que ele não controla? Por que ele não vai atrás de uma meta? E foi isso que me despertou a essa busca pelas coisas novas. Porque eu sempre fui uma pessoa muito racional. Eu falava para a menina lá do mercado, eu cuido dos números e tu cuida de gente, porque eu não gosto de gente, falava para ela.
E hoje eu sou apaixonada por gente e por essa mudança. Pela trajetória do autoconhecimento. 2019 foi meu primeiro treinamento de forte impacto emocional, que foi o Protagon. Com o Wendel Carvalho. Com o Wendel. E ele aconteceu um dia depois de eu saber que a minha mãe estava em fase terminal de câncer. Então, eu fui para Curitiba, para consulta médica e para o Protagon. Então, dali em diante, a minha vida se transformou completamente. Por quê? Porque não existe passado e não existe futuro, existe o presente. E não é à toa que o presente se chama presente. Muito bom, muito bom. E como é que tu começou essa vida online, assim? Botar a cara no Instagram? Porque pra mim ainda é um problema. Sim. É uma dificuldade, não é um problema, mas é uma dificuldade que eu tenho de toda hora tá ali, né? Não é toda hora, mas ser estratégico, inclusive, não só tá por estar, entende? A pandemia veio para acelerar isso, né? Em 2020, quando começou a pandemia, eu precisei atender as pessoas e achar ferramentas para conseguir dar um jeito. E na época, eu estava atendendo 5 clientes fixos, né? De controladoria, de Presencial. consultoria. Presenciais, todos eles. Ok. E não tinha o curso online, nada disso? Nada disso. E aí, nem passava pela cabeça de fazer treinamento online. Lançamento, sei lá. Nunca. Deus o livre. Gravar stories, não, falando nunca. E veio a pandemia. Tivemos que fazer várias reuniões, várias coisas e estratégias para que os meus clientes conseguissem pagar as contas, né? E todos os meus clientes conseguiram manter o quadro de funcionários e ter lucratividade na pandemia, durante a pandemia. E isso fez com que outras pessoas me buscassem, procurassem saber o que tinha acontecido, né? Só que daí eram pessoas de fora. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. E daí como que eu faço, né? Não tinha como atender lá. Aí eu comecei a gravar stories. Claro que o maior baque, assim, tipo, eu tinha muita vergonha. E o que uma vez eu escutei de uma mentora? Ela falou assim, Priscila, teu maior desejo não é você não ver as empresas fechando? Eu falei, sim. Então, para de você ser hipócrita e egoísta, porque enquanto você está de boca fechada, as empresas estão fechando por aí. E elas precisam do teu conhecimento. E daí foi isso que fez eu ir para o online, para o digital. Olha só, bacana. E como é que tu estruturou assim o curso? Agora eu vou fazer curso. Porque até então tu estava atendendo. E é uma coisa totalmente diferente. Tu gravar sozinha para uma câmera, aí autocrítica, não ficou bom, enfim. Conseguir aluno. Sim. O meu primeiro treinamento online foi para pessoa física. Só que eu não me sentia confortável com aquilo lá. Que era o caso do casal lá e tudo mais. Não, pessoas... era treinamento online mesmo, 100%. Ao vivo. Que eu entregava, já estava gravado. Eu gravei em casa, com o meu celular mesmo. E coloquei ali para venda. Eu acho que eu tive 13 vendas, Ok, né? legal. Para o primeiro, nossa, sensacional. Ok. Só que eu não me sentia confortável com aquilo ali, né? E daí teve um dia... Nossa, essa história é bem impactante. Eu estava nos meus momentos de orações, né? Eu fui criada na Igreja Católica, não praticante. Então, a gente fez catequese, crisma, e ia na missa na Páscoa e no Natal. Era isso, né? E quando eu passei por esse período com a minha mãe, eu fortaleci essa minha... eu digo que não é religiosidade, e sim espiritualidade. Porque hoje eu não frequento com tanta... Não é tão frequente a Igreja Católica. E teve um dia que eu fui conversar com Deus e ele me deu todos os módulos do meu treinamento. Tipo, nem passava pela minha cabeça atender pessoa jurídica naquela época. Mas ele deu o nome dos módulos, que até hoje são eles, e deu para mim 8 nomes. Gente, 8 nomes, assim, totalmente aleatórios. Pessoas que não tinham contato comigo, né? Eu nem sabia se a pessoa tinha empresa ou não, enfim. Isso foi ao meio-dia. Eu fechei o caderno e falei assim, ai, Priscila, deixa de bobagem. Isso aí é loucura tua. Estás escutando vozes.
Se for para ser, Deus, que tu me mande um sinal muito maior, porque isso aqui não deu certo. Rapaz, tu não tem noção. Deu meia hora, eu tenho até hoje a mensagem da menina. Uma pessoa que tinha feito um curso comigo, online, em 2019. Ela me mandou uma mensagem assim, Pri, eu preciso de ti. Eu tenho uma empresa, eu vendo peças de roupa infantil e eu tô perdida. Tu não tens nenhum curso de gestão financeira para eu aprender a administrar a minha empresa? Gente, quando eu vi aquilo, eu assim, não, Deus, sacanagem. tu tá de sacanagem, Daí eu olhei assim, cara, claro. Daí assim, claro que eu tenho, né? E, aliás, teu nome estava aqui na lista, mas não estava o nome dela. Teu nome está aqui na lista, já vamos começar na semana que vem e tal. Estruturei assim, ó, isso foi numa quinta-feira. Na outra quinta, eu já estava dando o primeiro dia do treinamento online. Aí eu chamei todas as 8 pessoas, né? Que, na verdade, ficou 9. E das 9 pessoas, 7 vieram. Aí as outras 2 não foram comigo. E essa foi a primeira turma do Lucro em Ação. Uau! E aí com conteúdos gravados e mais ao vivo? A primeira, a segunda e a terceira turma eu entreguei ao vivo. Ah, tudo ao vivo. Por quê? Porque eu tinha que ver se aquilo ali realmente era o que elas precisavam. Ver quais eram os dados, quais eram as dúvidas mais frequentes, né? Então, a partir da quarta turma que eu comecei a gravar. Daí eu gravei o método e daí a gente faz o acompanhamento por mês, né? Daí tem encontros ao vivo também. Muito legal. Uhum. Deixa eu voltar agora a falar de fé, porque é uma coisa muito interessante que, pelo menos até agora, acontece aqui nessa mesa, é que várias pessoas, o João está de prova, fala disso, que teve uma conversa com Deus e resolve, às vezes, no dia a dia. Uhum. E comigo também funciona assim. É muito estranho, esquisito, né? Mas funciona. E quando tu fala de não praticante, etc., eu estive há 2 semanas atrás naquele grupo que o Gustavo Marchetti, que esteve aqui nessa mesa. Quem não assistiu, assiste o episódio do Gustavo. Ele fala do grupo do Emaús. É um grupo de jovens, que Emaús era uma cidade lá perto de Jerusalém, que depois que Jesus faleceu, teve o Caminhos do Emaús lá e o Jesus se encontrou com a galera lá, né? com os apóstolos e tudo mais. Uhum. E aí ele aparece lá e depois Emaús se tornou um movimento de valores cristãos, né? E humanos. E eu participei dessa imersão faz 2 semanas. E o que eu aprendi lá, que tu falou agora aqui, é que nós somos a igreja. Não precisamos estar dentro. Óbvio que é legal, óbvio que estar lá é outra vibe, né? Tu tá concentrado e tudo mais. Mas nem sempre é possível, certo? Sim. Só que cada um de nós é uma igreja. E cada um de nós conversa na nossa igreja com Deus. Então, é sobre isso. Ponto. Acabou. Não tem mais o que explicar. Eu acredito muito nisso. E agora, tu vindo aqui de novo, até um arrepio, porque mais uma, entende? E assim, zero combinação. Não é? Sim. E aquilo que a gente tava falando, é para acontecer, enfim. O que tu ia falar? Desculpa. Eu vejo que a minha fé, ela era morna. E depois de todo esse processo, né, eu percebi o quanto... Porque eu cheguei na arrogância de querer que Deus fizesse o que eu queria. Então, lá no leito de morte da minha mãe, eu já sabia que eu tinha que falar para ela que era para ela partir, que estava tudo bem. E eu falava assim, não, Deus, tu vai curar ela, tu vai tirar ela daqui. Então, no momento que eu fiz a última oração, hoje eu consigo falar tranquilamente sobre isso, né? Mas por muito tempo doeu. Ok, faz a tua vontade. A hora que eu dei o último amém, da última bolinha de terço, que eu nem sabia rezar, gente, aquele dia à noite, olha, ela faleceu. Tipo, foi incrível, assim. Daí eu percebi o quanto nós... Gente, não tem explicação, é só você vivendo. Eu percebo que o nosso braço ele não foi feito para fazer força, e sim para esticar para as outras pessoas. E tudo se cura pelo amor, né? Total. Obviamente que tem que ter a nossa ação, tem que ter a nossa prática, não é só rezar que vai resolver os lucros da empresa, né? Com certeza né? não. Tem que ter ação, tem que se conectar com pessoas boas, né? Que fazem sentido. Mas acho que todo mundo que acredita e que tem essa fé, enfim, tem o seu momento diário, assim. Pelo menos o meu é entre
5h30 da manhã e 7, 6h30. 5h30, 6h30, que é o momento que eu tô despertando. Esse é o meu momento. Ali vem as frases que eu quero, vem uma dúvida que eu tenho, vem um nome que eu preciso criar para um novo negócio, uma dúvida que eu tô mentorando alguém que ninguém sabe, do nada vem, cara, por que ninguém pensou nisso ainda? Ali vem tudo. E é o que tu falou. Parece fácil depois, mas não é. Não. Mas tem que ter esse feeling e saber ouvir, talvez, né? Se conectar de uma forma que tu consiga conversar e saber ouvir. Eu digo assim, ó, muitas das minhas amigas, elas falam assim, mas Pri, como que eu faço para escutar Deus? Aí eu dou sempre o exemplo assim, quando tu tais geralmente elas são mães, né? Quando tu tais num parquinho que tem 30, 40 crianças gritando e brincando, se o teu filho, ele te chama mãe, tu não escuta? Escuta de longe, né? Tu sabe que é teu filho. Então, como que tu vais escutar a voz de alguém que você não convive? Então, tu vai escutar a voz de Deus a partir do momento que você estiver mais próximo dele. Então, eu não escuto nada. Conversa com ele, que um dia você vai escutar. Tu só vai reconhecer a voz de quem tu conhece. Boa, muito boa. Faz total sentido. E a Jaque, que é a tua amiga que esteve aqui no último episódio, ela conversa quando ela está correndo. Ela corre e naquele momento as coisas acontecem. Então, cada um tem a sua igreja, né? Sim. O seu momento. Muito, muito interessante. Beleza, curso rodando. O que acontece pós? Fiz o curso, resolvi minha vida. Uhul! Posso sair agora gastando onde eu quero. Não. Como é que funciona o pós? Tem um novo follow depois para ver como a pessoa tá, ela volta. Como é que funciona isso? O acompanhamento, talvez. O que aconteceu no Lucro em Ação de 2023 para cá? Eu percebi o quanto elas queriam continuar comigo. Então, a gente transformou a mentoria Lucro em Ação em anual. Então, eu tenho alunas que já renovaram e estão comigo há 3 anos já. Por quê? Porque elas têm os treinamentos gravados ali, assiste, aplica, só que o meu olhar como consultora dentro do negócio delas é na primeira terça-feira do mês que a gente tem o nosso encontro, que daí estamos todos lá online, todo mundo tira dúvidas, e eu sempre trago um conteúdo novo, né, nesse quesito. Porque, por exemplo, como eu comentei, o racional 1 mais 1, 2, ok. Só que a pessoa não consegue desenvolver. Então, foi por isso que eu fui buscar o porquê que a empresa tem um fluxo de caixa preenchido, só que ela não vai para frente. Então, o que a constelação familiar tem a ver com isso? O que os treinamentos sistêmicos têm a ver com isso? Então, tem várias coisas que é muito além do dinheiro. Na verdade, o dinheiro nunca é o fim. É sempre um meio para você chegar aonde você deseja, né? Então, a mentoria hoje, ela é renovável, né? As pessoas estão lá sempre comigo. E eu trago também especialistas de outras áreas. Por exemplo, ontem a gente teve uma aula com uma especialista. Todo mês tem um especialista lá trazendo algum assunto voltado ao empreendedorismo, a empresas, ao como ela consegue melhorar. Porque essa história de que você deixa a tua pessoa física em casa e vai para a empresa, esquece. Então, ser único e tu tem que estar em equilíbrio em todas as áreas. E essa mentoria, ela é em grupo? Então, na terça-feira é uma galera. Sei lá quantas pessoas. Ela é em grupo, hoje ativos, tá? Já passaram mais de 100, né? Mas hoje, nesse treinamento aí, hoje ativos eu tenho 32 pessoas. Uau, mas daí todo mundo tira dúvida ali no mesmo tempo. Levanta a mãozinha e pergunta. Sim. Tem microfone aberto. Isso. E abre o coração. Tem várias pessoas que assistem gravadas, né? Depois. Mas se não, a gente tem o grupo do WhatsApp, que as pessoas tiram as dúvidas ali na hora do dia a dia também. E daí ali na terça-feira. Até porque a situação de uma, o problema de uma pode ser o da outra também. Às vezes uma ajuda a outra com aquela situação. Ou nem sabia que tinha aquela situação. E aí, poxa, mas tu tá falando disso? Deixa eu dar uma olhada aqui na minha. Tá feio aqui também. É isso que acontece. A gente se ajuda muito ali dentro. É uma egrégora ali ajudando. É porque todo mundo tá com um foco em comum, né? Que é aumentar a lucratividade, realizações. Então, uma ajuda a outra. Eu tenho uma mecânica
lá de cima do Nordeste, né? A menina já conversa com a mecânica aqui do Sul. Então, o que deu certo aqui, já replica para lá. Então, é encurtar caminhos, né? E independe de ramo de negócio, agora que tu falou mecânica. Tem de os mais variados. Como é que funciona isso? Vou te falar que tem até funerária. Uau. Daí, tu imagina colocar uma meta de vendas para funerária. Uau! Tem É. todos os ramos. E aí tem que ver fornecedor de madeira, essas coisas tudo, né? Porque tu tem que ver custo, né? Quando tá Sim. comprando, não é só vender, né? Uhum, com certeza. E daí a gente faz a análise do fluxo de caixa, né? E todo mês tem um plano de ação para elas executarem. A gente tem que atingir mais vendas. Agora a gente vai entrar na operação Black Friday, né? Uau. Então, como que você faz uma Black sem perder margem? A gente vai ter um workshop agora no início de novembro com uma especialista em vendas que vem trazendo esse conteúdo para elas também. É porque tu acaba trabalhando no plano dela, né? Tu olha para frente também para o que vai acontecer, para conseguir se programar para chegar naquele resultado. Uhum. Não é só o que aconteceu, né? Que nem tu falou, ou o que está acontecendo. É para que caminho a gente vai. Uhum. Provavelmente tu trata 1, 2, 3 caminhos, às vezes nem é você que traz, a própria pessoa traz. Olha, eu tenho esses 3 cenários, o que a gente faz? Sim, geralmente é assim, porque vendas, ou você vende mais para os teus clientes atuais, ou você vende para mais pessoas, né? Então, o que a gente preza lá? Você vai ter que fazer 3 ações para cada... Eu tenho que escolher, eu vou vender mais para os meus clientes ou para mais pessoas? Não. Só que as ações de venda são diferentes, né? São separadas. Então, quais são as 3 ações desse mês que tu vai vender mais para os teus clientes atuais? Aí, quais as que tu vai vender para mais clientes? A gente trabalha com 3 metas, 3 níveis de meta, que é a meta mínima, master e power. Uhum. E o nosso lema lá é meta sem ação é ilusão. Então, é mão na massa. Precisa ter um plano de ação, que é um dos módulos do treinamento, para que a pessoa execute, com data, com valor, responsável, com toda essa questão. Quando você fala em constelação familiar, você aplica isso durante as mentorias ou não? Eu, por enquanto, estou aplicando exercícios sistêmicos, porque eu estou em formação da constelação familiar. Agora, em dezembro, vai ser o meu presencial lá em São Paulo, mas ainda não... Mas aplico. esse é o que tu pretende? Dá de fazer isso remoto? Dá para fazer remoto. Olha só, Sim. que interessante. Eu pretendo não seguir nessa linha. Eu pretendo utilizá-la como uma ferramenta de desbloqueio para o lucro da empresa. Porque a gente consegue constelar a empresa. Uhum. Bem interessante. É bem legal. Bem interessante. E quando tu fala em treinadora comportamental, o que isso tem a ver com lucro? Treinadora comportamental foi um treinamento IFT lá de São Paulo que eu fiz e que é o quê? É você fazer com que as pessoas, elas por um forte impacto emocional, curem algumas coisas que tem dentro de si, né? Então, teve várias coisas que eu tive que vivenciar lá dentro do treinamento, porque treinador que não sente, não consegue curar. Então, como que eu vou curar você se eu não sei o que você está passando? Então, a gente vai em campo e aplica em nós mesmos para daí conseguir aplicar em outras pessoas. Existem algumas das dinâmicas que dá para fazer online, sim. Só que a grande maioria ela é presencial. E estou, sim, com um projeto de fazer imersões, né, presenciais. Já tenho uma lista ali de espera, mas ainda não tomei coragem, enfim. Vou ter que fazer o planejamento para tirar isso do papel também. Porque daí é outro rolê, deslocamento, é sala, é alimentação, Sim. né? É uma outra vibe de entrega de um produto, de um serviço, né? Ou da transformação. Com Que no final do certeza. dia tu vai entregar uma transformação para a pessoa, né? Com certeza. Uhum. E isso tem a ver com lucro aonde? O que muda para a pessoa pensar assim, cara, eu tenho que olhar para esse lucro, porque ela tá olhando só para aquele faturamento, ou por receita, ou para vendas, entende? Uhum. Qual que é essa chave que muda dentro dela, assim, do comportamento para ela... Qual que é a maior dor, assim? É o não chegar no final do mês ter dinheiro, é não conseguir pagar as contas, o que pega? O que pega... Tipo, preciso fazer um curso ou uma imersão com a Priscila, porque, cara, tá me doendo. O que dói? O porquê que ela vai te procurar? Eu vejo que as pessoas me procuram... Qual é a fala delas, né? Uhum. Eu trabalho e não vejo dinheiro. Eu não sei mais o que eu faço. Eu acho que eu vou voltar para o CLT.
Então, a dúvida maior deles é, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo certo? Se eu não estou vendo dinheiro, o que está acontecendo que eu não consigo ter o sucesso do meu vizinho? E outra questão bem forte, eu sei precificar? Será que eu estou precificando certo? Então, teve até um caso, nossa, aquilo ali foi um caos. A pessoa, ela tinha a meta de vender 12 mil pães. Eu vou colocar pães, Tá bom. que era um outro produto. E a cada pão vendido, e ele estava frustradíssimo, era lá de São Paulo, porque tinha vendido só 10.500. Daí eu falei assim, graças a Deus que tu não vendeu 12, porque a cada pão vendido, tu estava entregando 1,25 junto pro cliente. Nossa. Então, todo mês, o caixa dele aumentava o negativo. E ele não entendia o quê, né? E era a precificação. Então, quando você foca no faturamento, às vezes tu tá indo mais pro buraco. Eu tenho casos de alunos que, qual que é o problema deles? Eles triplicaram o faturamento em 4 meses, sem olhar para a precificação. Então, eles estão quase falindo. Uau. Eu já tive alguns casos de até amigos que, em Black Friday, inclusive, explodiram de vender. E aí o marketplace mudou uma regra do jogo. Não tinha fluxo para dar os próximos passos. Não se sustenta. E aí não tinha aqueles dinheiro guardado, investimento, né? Tudo isso. Sim. E o que eu percebo, né? A pessoa, ela sempre acha que ela vai dar conta. E essa semana eu ainda escutei de mais um empresário, né? Primeira controladoria que eu fui apresentar para ele dos números, daí ele só falou assim: meu Deus, por que eu não te achei antes? Agora que eu tô no buraco. Se eu tivesse te encontrado 3 meses antes, o negócio seria totalmente diferente. Então, a pessoa tenta fazer sozinha, só que quem tenta não faz, e às vezes vai mais pro buraco. E eu vejo assim, tu faz investimento em tantas coisas, né? E muitas vezes, tirar um valor ali para te ter um direcionamento certo para a tua empresa, vai fazer com que você lucre muito mais. Eu tenho alunos que triplicaram, ganharam 3 vezes mais o valor investido do treinamento em 30 dias. Uau. Isso é resultado na veia. É loucura. E bancos. Isso a gente não falou ainda, né? Eu conheço vários empreendedores, empresários que, cara, não vou conseguir dar o passo agora, vou pegar X dinheiro no banco e depois eu pedalo isso. Daí no outro mês de novo. E de novo. Como é que tu tem muito desses tipos de caso? De juros abusivos, de ter que reprogramar a empresa para pagar o banco primeiro, para depois começar a lucrar da forma que deveria? Como é que funciona? Tem alguns. Conta uns cases, assim. O que acontece? Dinheiro não é a solução do teu problema. Eu sempre falo isso. Porque o dinheiro que você vai lá, pega um empréstimo, ele é o paracetamol que tu estás tomando ali para tua dor de cabeça. Só que daí tu vai lá, toma um paracetamol 1 semana. Daí passa lá 2 meses, volta a dor de cabeça. E daí tu toma de novo. Aí tu toma de novo. Isso vai virando uma bola de neve. Só que o porquê que tu tens dor de cabeça? É do teu estômago? É da tua visão? É porque você está estressado? Qual que é a causa de estar faltando dinheiro dentro da empresa? E o empresário, ele não vai atrás disso. Ele simplesmente vai pegando mais financiamento e mais financiamento. Isso vira uma bola de neve. Então, uma das coisas que eu sempre falo, não adianta colocar mais dinheiro dentro da tua empresa se você não sabe o porquê está faltando dinheiro. Então, vamos organizar as coisas, para de pagar aí e a gente vai organizar, porque a partir do momento que tu vai lá dentro no banco e você renegocia algo, você precisa cumprir. E um dos meus valores de vida é a honestidade. Então, eu carrego comigo pessoas que são honestas também. Eu já tive que demitir vários clientes, né? Por causa disso. Porque depois vão dizer que a consultoria da Priscila não funcionou. Mas, na verdade, a pessoa não fez o que era para ser feito. Então, simplesmente não caminha comigo. É bem complicado. E outra coisa, eu não fecho parceria com um banco. Né? Por exemplo, assim, vem dar uma palestra aqui com o banco tal. Eu não faço isso. Porque eu sou os gerentes de banco não gostam de mim. Por causa disso. Seguro prestamista, que cobram errado, que não precisa.
Então, tem várias coisas que eles embutem ali, juros abusivos, que simplesmente eles são enganados. Consórcio, seguro de vida e várias coisas que vão enfiando ali só para ele bater meta. Nossa, é apavorante. É complexo, né? Eles têm que estar empurrando alguma coisa. Ah, vou te dar aqui um cartão, não sei o que. Tá, mas o que vem junto? Sempre tem isso, né? Bem tem isso alguma mesmo. coisa ali que pega. E quando tu vê assim, sei lá, o cara tá vendendo há 120 dias e ele tá recebendo atrasado, ele tá com erro no cliente dele, assim, que tu chega nesse nível, assim, dizer, cara, tu tá vendendo pro cliente errado. Chega a analisar esse tipo de perfil de cliente do teu cliente, entendeu? Para tentar arrumar o negócio dele. Na parte da mentoria lucro em ação, a gente não chega nesse nível. Mas na consultoria, sim. A gente chega a analisar essa parte também. Existem alguns indicadores das empresas que a gente precisa acompanhar. Além de faturamento, lucro. Na consultoria, a gente tem o EBITDA, custo operacional e tudo mais, né? Diferente da mentoria. Mentoria, a gente avalia só fluxo de caixa. E na consultoria, daí tem a controladoria, que vem o EBITDA e tudo mais. E dentro dali tem vários outros indicadores que eu falo para as pessoas acompanharem. Por exemplo, quanto que fatura por cabeça, né, por funcionário, quanto que fatura por metro quadrado, qual que é o ticket médio. Tem, por exemplo... Já começa a travar a cabeça da pessoa. O que é ticket médio? Não, sabe? Né? Eles não sabem. Daí, por exemplo, assim, né? Vamos fazer uma ação de vendas para aumentar o teu ticket médio em 10%? Porque isso vai te dar 30 mil de venda no final do mês. E 10% no ticket, às vezes, é tranquilo, né? Dá para fazer. Mas qual que é meu ticket médio? Daí você vai atrás, né? E um dos indicadores, né, que você falou, se eu chego ao ponto de ir no cliente do meu cliente, é a inadimplência. Porque a nossa região aqui é pequena, né? E tem vários empresários ainda que vendem no caderno. Tem crediário próprio. Então, a gente analisa também a inadimplência. Quanto que está pendente ali em 30 dias, 90 dias, 120 dias. E é nítido, assim, a rotatividade de funcionários na nossa região também está bem complexo conseguir profissionais bons, né? Quando muda a pessoa lá, que é da cobrança, é um caos. Daí a gente acompanha o que está acontecendo, que a tua inadimplência aumentou. Qual que é teu cliente? Enfim, várias coisas que a gente faz de ação Chega também. a analisar a rentabilidade por produto, tudo isso. Também. Né? Porque quando tu falou ali que o pãozinho estava entregando prejuízo, né? Às vezes é necessário um produto entregar um prejuízo, que a gente chama de boi de piranha, enfim, tem vários termos que a gente chama. O cara da Ricardo Eletro tinha um ursinho lá que atrair a pessoa para a loja, tinha todos os esquemas do varejo, não, vamos falar estratégia, né? Sim. Do varejo para atrair e converter cliente. Mas quando isso não é uma estratégia e a pessoa não está vendo para isso, eu acho que é importante chegar também nesse nível. Falando de inadimplência, a gente está com um movimento no Brasil muito ruim, na minha visão, de bet, aposta. Tem isso? Tu já pegou isso nos teus clientes, principalmente na pessoa física? Como é que isso está funcionando para ti? O que tu vê disso pro futuro? Eu vejo que é a nova droga, né? Pessoas ficando inadimplentes, com infidelidade financeira dentro de casa e o casal, porque gasta completamente o dinheiro nisso. E pessoas muito mais próximas do que a gente imagina. Tem muita gente que tem vergonha de dizer que gastou R$2.000, R$3.000. Teve um caso, nossa, pensa, um profissional que ele ganha em torno de uns R$1.800 a R$2.000 por mês só, tá? Essa pessoa, ela gastou 24 mil em um mês. Meu Deus. Em aposta. E estava completamente desesperado. E isso faz com que a pessoa cometa besteira, né? E daí pede dinheiro emprestado de outras pessoas, vende patrimônio. Tem vários casos bem próximos, assim. E com certeza tem do teu lado também. Tem. É bem complexo isso, né? Porque isso deveria vir de uma educação financeira que não existe hoje nas escolas, né? Que é o que tu falou. A gente vai precisar saber trabalhar com o dinheiro, né? E a gente não sabe. A gente sabe somar, diminuir, mas não do valor do dinheiro em si, né? O que ele representa no dia a dia. Deixar de comprar comida para apostar. O que é isso, né? Não, isso não existe, mas existe. Muito. Muito mais do que a gente imagina. Com certeza.
assim, de estudos macros de mercado, pelo que eu andei lendo, próximo ano só vai piorar. Tipo, janeiro em diante, pós 13º salário, que daí a galera vai ter um pouquinho mais para botar nisso. Aí vai faltar janeiro em diante, que pós-férias, viagens, bota tudo no cartão, ainda tem saldo. Agora, para você pagar o cartão, ops, foi na minha back. E aí, né? Como é que vai fazer? Então, acredito que a previsão não é boa na inadimplência. Na teoria e previsibilidade dos economistas, a tendência é aumentar devido a isso. Principalmente supermercado, mercadinho, aquilo que tu falou da ficha, que a pessoa sempre foi confiável. Ué, não pagou por quê? É R$150, mas não pagou. Onde é que está esses R$150? Né? Mas é pouco R$150, mas vezes, sei lá, 200 pessoas que o cara da mercearia tem, é bastante. Sim. Eu não sei se tu acompanhou o dado lá da Bolsa Família, 3 bi. 3 bi. Acho que representava R$145 por pessoa que usa a Bolsa, que tirava da Bolsa Família, em média, R$145 para aposta. O que é isso? Um absurdo. Né? O que eu percebo, né? Essa falta de educação financeira mesmo, das escolas, enfim. Aonde que a gente aprendeu? Eu não aprendi. Eu fui mão de vaca a vida inteira, mas por natureza, né? Por olhar o cenário lá da minha família, um ano bem, outro ano mal, então eu entendi que eu precisava guardar para ter dinheiro. Aí a minha irmã, por exemplo, viveu na mesma época. Ela entendeu que ela precisava gastar para viver a vida, né? Porque o amanhã a Deus pertence. Então, essa questão de educação financeira é importante. Quando eu implantei, por exemplo, lá a mesada para as crianças, né? Se eles conseguem dividir em 3 partes o dinheiro deles, quando eles forem adultos, vai ser fácil para eles viverem com 50% do que eles ganham, 10% para investimento, 10% lazer, então vai ser mais tranquilo, né, para eles isso. Só que a gente não viveu isso. E o crédito cada vez mais fácil, né? Agora vai aumentar a Selic e vamos ver o que vai acontecer. Mas é crédito fácil. O índice de inadimplentes quando a pessoa completa 18 anos é exorbitante. Uau. Uau. Falando um pouco mais do teu curso, em média, quanto tempo, assim, entrei no teu curso, agora eu aprendi, tô olhando para minha empresa ter lucro, porque eu entro com aquela dor de só pago conta e não vejo dinheiro. A entrega do teu curso demora quanto tempo? Ou da imersão? Ou só para entender, assim, 6 meses eu já tenho uma clareza do que eu preciso fazer, ou é 3 meses? Acho que a gente não falou nesse período. Não. A mentoria, ela tem acompanhamento de 12 meses, né? Só que é da dedicação da pessoa. Então, lá, os 6 módulos gravados. E, como eu te falei, teve uma aluna que em 30 dias ela, engoliu aquele treinamento e ela teve 3 vezes mais lucro ali do que ela investiu no treinamento, né? Então, depende muito do quanto você consegue se dedicar ali ao treinamento. Eu tenho alunos que ficaram os 12 meses e não assistiram nenhuma aula. E daí o curso não resolve. Não resolve. Aí não é o curso, né? Só que eu sou aquela mentora chata, do tipo assim, eu vi que você não acessou. Eu fico enchendo o saco. Porque eu tenho dó do dinheiro das pessoas. Eu não quero que a pessoa dê o dinheiro e não tenha resultado, né? Então, eu sou a chata do WhatsApp que fico dizendo, vai vir para aula hoje? Vamos assistir esse módulo? Tá, então até amanhã tu me manda a tua planilha tal. Então, eu tenho essa particularidade. Que bom, mas isso é bom. Bom para a pessoa, bom para você, porque tu quer gerar o resultado para ela e gerar a transformação. E se ela não quer mesmo, é melhor tu não tê-la, que nem tu falou, né? Olha, obrigado, mas eu até vou te desconectar aqui. Se quiser, te devolvo já e tchau. Sim. Ou não volta mais. Bem, isso mesmo. Para mim, é importante a pessoa ter resultado. Perfeito. Priscila, algum assunto que a gente não tocou, que tu gostaria de falar do teu curso? Eu acho que talvez, como que a gente te acha? Eu estou diariamente quase nas redes sociais, né? @PriscilaDunker. Tenho canal no YouTube também, Priscila Dunker, com alguns vídeos ainda, não tem muitos lá, mas tem alguma coisa lá. Okay. E uma das coisas que eu gostaria de frisar é um sistema de fluxo de caixa que agora a gente está implantando para o microempreendedor.
Porque aquela galera que controla no caderninho e que daí perde anotação e tudo mais, eu tinha uma planilha de Excel que a pessoa copiava a fórmula, dava um caos, né? E agora nós conseguimos desenvolver um sistema que em apenas 3 cliques a pessoa dá uma entrada, dá uma saída de dinheiro, só isso que ela precisa fazer, que já tem o resultado e tu já sabe qual que é o lucro da tua empresa. Então, é o Execute Flow, que vai começar a comercializar agora. Os meus alunos, eles já usam desde janeiro, né? Estava em teste, aperfeiçoamento, e agora a gente vai colocar para o mercado também. Que bacana, é um produto seu, uma plataforma web com login e senha, a pessoa tem os dados dela lá e vai imputando as informações e aí tu também consegue acompanhar por lá, porque tu vai ter acesso aos lançamentos dela, porque como tu mentora ela, além de ela ter o controle dela do seu lucro, do seu faturamento e tudo mais. Isso. Os meus alunos que desejam que eu tenha o acesso, sim. Mas, se não, a gente tem vários alunos também que eu não tenho acesso, né? Eles usam pro controle deles, pra empresa deles. Isso. Pagam um recorrente mensal. Isso mesmo. Um valor bem simbólico, assim, não é exorbitante. Que um bacana. Lanche paga. Que bacana. Uma plataforma SaaS de tecnologia. Isso. Pagamento recorrente. Uhum. Parabéns. Muito legal, muito legal. Obrigada. Expandindo negócios. Sim. E quando vem a regravação do novo? 2025, eu acho. 2024 já tá bem no fim, né? Já. Eu tô com o meu curso de precificação para fazer a gravação, já tá pronto, né? Então, eu vou regravar só o de precificação. E daí, no ano que vem, o lucro em ação também, totalmente regravado. Eu digo que a Priscila que gravou aquele curso não é a mesma, né? Não tem como. E a gente vai inovar ali também. Parabéns demais. E expandir essa plataforma SaaS de tecnologia para resolver fluxo de caixa. Com certeza. Muito legal. Parabéns demais. Uma mensagem que tu queira deixar, assim, que te impacta, um livro que tu leu, uma frase, um autor que tu curte, que te disse alguma coisa que tu ouviu, que possa impactar as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é: a gente só tem aquilo que tolera. Pare com agora vai e comece com agora chega. Então, você só tem na sua vida o que você tolera. Então, comece a viver a vida nos teus termos, comece a viver realmente o que você veio nesse mundo para viver, porque é isso que importa, o presente agora. O ontem não existe mais e o amanhã também não existe. Então, é o agora, você ali com os seus filhos, com a sua família. Presente. Obrigado demais. Obrigado demais por ter vindo, por ter disponibilizado o teu tempo. A gente sabe que o tempo é nosso bem mais precioso. Então, obrigado, agradeço demais pelos teus ensinamentos. E quem quer saber mais, siga Priscila, Instagram, @PriscilaDunker. Priscila Dunker. E também YouTube. Isso, Então é isso, gente. Muito, muito obrigado. Você nos encontra em contecast.com.br e até a próxima. Valeu!